A paz do Senhor, bom dia, família, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor abençoe vocês. Hoje nós continuamos com o nosso estudo, indo para a quarta parte, o estudo sobre a bondade e a severidade de Deus. E o nosso estudo, como vocês já sabem, está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando Jesus disse para os seus discípulos, depois de aconselhar uma série de ações, e ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos dê graça e nos ensine, Senhor, mais uma vez na Tua palavra. Que essa palavra, esse estudo, essa meditação venha a ser agradável ao Teu coração em primeiro lugar, mas que venha a ser uma ferramenta para o crescimento da nossa fé e da nossa segurança, da nossa firmeza no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós paramos no último estudo um pouco à frente desse aqui, mas nós vamos voltar um pouquinho para não pegar a ideia no meio, né? Nós vimos antes sobre aqueles que recebem a bondade de Deus. São aqueles que permanecem, aqueles que creem, aqueles, né? Uma série de coisas que nós meditamos aqui. E agora, quem são os que recebem a severidade de Deus? Né? Porque a palavra de Deus diz que a bondade de Deus sobre aqueles que permanecem e a sua severidade sobre aqueles que desviam, que desistem no meio do caminho. Então, quem são os que recebem essa severidade? Primeiro, são aqueles que não creem que Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas tem muitas pessoas que creem que existem alguns intermediários, né? Para chegar a Deus, para se chegar a Jesus, alguns intermediários, vários intermediários. Algumas pessoas creem que Jesus é o caminho, mas parece que não creem, ou pelo menos não conseguem entender que Ele é o único. Ele não é simplesmente o caminho, Ele é o caminho. Ele é o único, não existe outro caminho. Ele é o Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas, foi Ele quem nos fez, nós somos dele. E para ir até Deus, que é Ele próprio, só existe esse caminho. É ir direto a Ele. Não precisamos de intercessores, não precisamos de intermediários. Né? Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai no seu nome, crendo, nós receberíamos. E no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos lá escrito: e não há salvação em nenhum outro, falando a respeito de Jesus, o Salvador. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há ninguém, não existe nada nem ninguém que possa nos salvar. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Salvador que seja idôneo, que seja santo, que seja perfeito. Esse Salvador só poderia ter sido Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. O Evangelho é a mensagem que mostra o caminho da salvação. É o Evangelho. Evangelho significa boa notícia, boas novas, as boas novas do reino, né? É a mensagem que nos mostra o caminho da salvação. Então, aqueles que rejeitam Jesus, ou seja, rejeitam o Evangelho, e por consequência rejeitam Jesus, não têm esperança. Estão sem esperança nesse mundo. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como regra de fé, de vida, como seu manual de instrução, eles também não têm esperança. Naquele tempo, diz o Senhor, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo escreve isso quando escreveu aos crentes da cidade de Éfeso, né? Segundo lugar, aqueles que caíram, aqueles que, num determinado momento, estavam entre o povo de Deus, estavam na igreja, né? Participaram dos cultos, participaram das atividades da igreja local, ouviram as mensagens dos cultos, tiveram comunhão com os irmãos, visitaram enfermos, oraram pelas pessoas, mas não conseguiram continuar seguindo Jesus. Caíram da fé, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que desistiram. Normalmente o quê? Depois também de que tanta gente, né, se batendo contra a igreja local, que é muito importante, porque é a igreja local que facilita a nossa permanência na fé, é na igreja local que nós aprendemos, que crescemos, que temos comunhão com os irmãos. Então, há uma importância primordial da igreja local. Mas muitos não conseguem aceitar isso, não conseguem ter comunhão com as pessoas, não conseguem, não ter um coração ensinável, e por isso também não ficam na igreja e acabam caindo da fé. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos, e nós temos tudo para crer que nós vivemos esses últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns apostatarão da fé. Alguns renegarão Jesus que um dia confessaram. Por obedecer a espíritos enganadores, irmão, e a ensinos de demônios. Que os espíritos enganadores não tem nada a ver com espíritos demoníacos. São espíritos, são pessoas que são enganadores, os falsos profetas, né? Os sofismadores, aqueles que fazem sofismas da palavra de Deus, e a ensinos de demônios, sim. Né? Aqueles que não aprendem com os erros dos outros, aqueles que veem a pessoa errando e ao invés de aprender, ele permanece, ele persevera para muitas vezes no mesmo caminho, praticando as mesmas coisas. Quando vemos alguém errar e essa pessoa é um irmão na fé, como cristãos, irmãos, nós temos em primeiro lugar orar por aquela pessoa e conversar com ela e demovê-la do erro. E se ela aceitar a sua palavra,
você, de segundo a palavra de Deus, terá salvo alguém, né, do inferno e terá perdoado muitos pecados. Mas em Romanos a palavra de Deus diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, se Deus não poupou os próprios judeus, as próprias pessoas, o próprio povo de Israel, também não poupará você, porque Deus é justo, né? Nós devemos observar os pecados dos outros e não fazer o mesmo. Ezequiel disse: e se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, ou seja, não fizer coisas semelhantes, ou seja, não copiar o pai e nos seus pecados, não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Daí que vem a nossa responsabilidade como cristãos de viver uma vida em santificação, fugindo do pecado, resistindo ao pecado, fugindo da aparência do mal. Não é verdade? Aqui, o profeta Ezequiel diz, aliás, Deus, através do profeta Ezequiel, afirma que essa pessoa não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente ela viverá. Conclusão: a bondade de Deus nos foi mostrada estendendo sua graça e nos dando um caminho de salvação. A graça de Deus veio sobre nós, sobre todos aqueles que a aceitaram, sobre todos aqueles que a receberam, né? E agora, a bondade de Deus que nos salvou mediante essa graça tão maravilhosa, tão grandiosa, ela agora nos apresenta um caminho de salvação, né? Uma estrada por onde nós devemos caminhar. Um caminho estreito, sim, um caminho difícil, cheio de percalços, cheio com tribulações, com provação, com renúncia. A vida cristã, ela requer renúncia, requer perseverança, resiliência. Agora, a severidade de Deus nos foi mostrada, e é uma advertência para nós que ele punirá aqueles que não obedecem. Ele corrigirá todos aqueles que o desobedecem. E aí então nós temos agora, então, a verdade, a visão da propiciação e da expiação. Propiciação e expiação. O significado de propiciação é favorecimento, tem a ver com a graça, né? É favorecimento, é você receber alguma coisa que você não merece. É propiciar, propiciação. A propiciação, na Bíblia, ela aplaca a ira de Deus. Muitos não creem que Deus se ira, mas há uma ira. O próprio Pai Nosso que Jesus nos ensinou, ele termina dizendo, né, que livra-nos do mal. Na verdade, livra-nos do maligno, porque ali está contida essa ira. E nós tivemos a oportunidade de falar em estudos anteriores que a ira de Deus é uma ira judicial, não é como a nossa ira. Como nós ficamos irados, nós queremos enforcar a pessoa, nós evitamos aquela pessoa, a gente não tem mais comunhão com ela, a gente se sente mal quando está
no mesmo ambiente com aquela pessoa. Mas a ira de Deus não é assim. A ira de Deus é como, mal comparando, a ira do juiz julgando o réu. Se você pensar bem, aquele juiz é uma pessoa igual o réu que está sendo julgado. Ele não conhece aquele réu, ele não sabe da vida dele, ele não viveu com ele. Ele está apenas à vista da lei, julgando o ato daquela pessoa, daquele réu. Ele está aplicando a lei, porque nem a decisão de que esse réu é culpado ou inocente parte do juiz, parte do corpo de jurados. A propiciação, então, irmãos, é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça. E o resultado é o perdão do pecado, do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Hoje nós ficamos por aqui. No próximo estudo nós caminharemos nesse caminho, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada, cheia da alegria, da presença do Espírito Santo na sua vida, te guiando a esse caminho que é estreito, mas é o caminho que leva à sua salvação. Amém? Que Deus te abençoe.